você, Thiago. É uma honra para nós, tá, estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer por vocês aceitarem o convite. A Sônia e a Gisele aí representando a comunidade dos VMs, né? Com muito orgulho, realmente vestindo a camisa. A gente sabe que é muito forte, Brasil afora, né? Sônia em São Paulo, Gisele lá no Paraná, no cantinho, né, Gisele? Longe. E eu e o Thiago aí representando a galera de TI. Né? Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão aí nos acompanhando. E enquanto esse quarteto aqui gosta muito de falar, né? Então a gente sabe que vai ser um desafio a gente trabalhar nessa 1 hora que a gente tem previsto aí. Mas bora lá, né? Eu quero convidar rapidamente cada um de vocês para se apresentarem. E enquanto isso, eu quero convidar os participantes também para a gente fazer um network e aumentar a rede de relacionamentos para vocês comentarem de onde vocês são, o nome de vocês, o que vocês fazem, se é da área de TI, se é da área de VM, vendas, compras, tá? Sejam todos bem-vindos. Thiago, vamos começar por você. Maravilha, só falar que a gente representa gestão, né, mais do que TI, né, tecnologia como meio de transformação, né, dos processos e resultados. Bom, meu nome é Thiago, sou CEO do Vitrine Retail, hoje é a maior plataforma de gestão de visual merchandising do país. A gente atende quase 2.000 lojas, já dos principais varejistas de moda, como Arezzo, C&A, Schutz, Hering, Adidas e outros. E a gente hoje tem o principal propósito de digitalizar nesse momento todo o processo de VM para reduzir o tempo de implementação de todas as ações e garantir a qualidade com métricas, indicadores e rankings e tudo. Então, a gente consegue ajudar bastante na redução do processo e no alinhamento do time para garantir, nesse momento, uma experiência excelente na loja, né? A gente sabe que a loja hoje é ainda um dos principais meios, mesmo com o crescimento do e-commerce. A gente tem que cuidar muito bem dessa fatia de volume, né? É isso, gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Show, Thiago. Obrigada. Sônia, vamos lá? Eu? Isso. Bom, eu caí no varejo por acaso, há 32 anos. E como eu digo, o varejo é aquele bichinho que pega a gente e a gente nunca mais consegue se livrar dele. É uma área muito dinâmica, uma área que nos traz muita informação. E eu tive as melhores escolas, né? Uma já não existem mais e outras estão aí firmes e fortes, como Marisa, Riachuelo, Ponto Frio. Me engajei muito também no marketing de varejo, trabalhando no Shopping Eldorado, no Shopping Dom Pedro, gerenciando o marketing do shopping com uma visão realmente de varejo, né? Do outro lado da mesa. Hoje eu estou com o meu escritório, Purchase, Comunicação e Marketing, onde presto consultoria, faço projetos de geral, não só de visual merchandising, mas store design, treinamento, e também já atendi várias marcas importantes, né, como o Hering, participei do desenvolvimento da loja da Tramontina junto com o Júlio Takano e a Roseli Kawahara. Então, estamos aí, faz 32 anos e espero continuar ainda mais um bom tempo fazendo com que o visual merchandising se profissionalize e que o varejo faça bom proveito dessa área que é muito rica. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um grande prazer. Quanta bagagem, hein, Sônia? Fala sério, quanta coisa boa. Gisele, vamos lá? Vamos. Olá, pessoal. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Gisele Chiapetti, eu sou designer de moda, já atuo há 10 anos no varejo, mas eu comecei numa linha diferente, eu comecei na parte mesmo de indústria de produção, confecção, até porque a minha região aqui é focada para pequenas lojas, né? A maior parte do varejo aqui são de pequenas empresas, então o meu foco geralmente é isso. E eu atuo já há 4 anos como VM, vitrinista, realizando assessorias de vitrine, VM, consultorias também, treinamentos. Então, a minha intenção aqui na região é ajudar mesmo o pequeno lojista nesse crescimento, porque a gente sabe que não é apenas as grandes empresas que precisam de VM, né? Toda empresa precisa dessa exposição, dessa valorização do produto. E quando eu descobri o VM na área da moda, eu me encantei e hoje é com isso que eu vivo. Legal, Gisele. Também já tem uma boa experiência aí, né?
Fernando Sena, diretamente de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Pedro também. Tem bastante gente aqui na sala. Mais uma vez, eu convido vocês para darem um alô e se apresentarem ali no chat para a gente ter essa interação. Então, rapidamente, eu sou a Rúbia, sou gerente de expansão da Data System. Nossa empresa ela tem a missão de facilitar a transformação e o crescimento das lojas de calçados e roupas por meio da tecnologia, tá? Nós somos uma empresa do interior de São Paulo e somos especialistas em PDV para lojas de calçados. Então, a gente trabalha com essa parte de gestão que o Thiago comentou, né? O propósito ele é muito mais do que tecnologia. E o nosso trabalho, ele tem uma sinergia muito grande aí com o VM, né? Assim como com todas as outras áreas da loja. Então, para a gente dar início aqui ao nosso conteúdo, uma última orientação aos participantes é centralizarem as perguntas no QIA, tá? O Adriano de Lorena, seja bem-vindo. Então, o chat é para interação entre os participantes e no QIA para perguntas aos palestrantes, tá? Bora lá, então, gente. Até a gente trocou algumas ideias aí nos últimos dias, né? E teve uma pesquisa de 2019 que revelou que mais de 60% das pessoas que compram no e-commerce antes, elas passam na loja física para conhecer o produto, né? Seja para provar, seja para pegar na mão, para ter aquele contato. Mesmo a gente analisando agora o pós-pandemia, né? Tem se falado muito sobre o potencial aumento das vendas no e-commerce. Mas a loja física, ela não vai morrer, né? Dizem que a loja é chata, sim. E aí, mais uma vez, a gente confirma a importância que o PDV tem em todo esse processo, né? E aí entra muito forte essa questão do VM. Então, a gente pode concluir que o PDV, ele merece tanta atenção quanto o digital, né? A gente não pode fechar os olhos e sim considerar que o consumidor ele está sim cada vez mais conectado e ele vai estar cada vez mais omnipresente, ou seja, ele vai estar tanto no físico quanto no digital, né? Então, para a gente dar início a essa pauta realmente de como vender mais utilizando o visual merchandising, tem algumas pessoas aqui que estão participando que elas não têm um conhecimento tão aprofundado em relação a isso, né? E a gente entende que é algo que pode ser explorado dentro das lojas para melhorar os resultados. Então, Gisele, né? Te chamo de Gi. Chama de Gi que fica mais fácil. O objetivo, assim, da gente desconstruir esse tema, né? E trazer um significado de uma forma muito simples e prática. Eu quero te convidar a falar para a gente o que é VM, né? O que é o Visual Merchandising? Pois é, a gente tem essa questão, né, que o VM ele utiliza muitas palavras estrangeiras, né? Então a gente precisa trazer para a nossa realidade. Mas em resumo, o VM ele é uma estratégia do varejo em que a gente busca valorizar o produto no ponto de venda, valorizar ele no máximo que possa. Às vezes a pessoa tem a visão de que é apenas uma questão estética, mas não, tem muita estratégia por trás, muitas técnicas, sempre é voltado para o público-alvo daquela loja, não é simplesmente deixar uma loja bonita, mas ela precisa vender o produto. Então, é uma maneira de ter uma experiência de compra no ponto de venda através da exposição de produto para fazer com que o cliente permaneça mais tempo nesse ponto de venda. Quanto mais tempo o cliente permanece na loja, a sua chance de vender mais aumenta. Então, a gente trabalha com essa questão do comercial também, com a parte das compras, das vendas, analisa, né, o consumidor, o público-alvo, tudo isso e associa essas técnicas do VM para que a gente possa encantar o consumidor e aumentar as vendas. Legal. Até aproveitando aqui para compartilhar que quem ficar até o final aqui do nosso webinar tem uma surpresa bem especial para vocês, tá? Uma coisa bem interessante relacionada à VM que vai ajudar aí no dia a dia nesse desafio de aumentar as vendas mesmo em época de pandemia. Gisele, obrigada. Sônia, agora com você, né? Olhando para toda essa bagagem aí que você tem, para quem ainda não tem uma estratégia de VM sólida, né? E quer implantar essa estratégia com foco em resultados, porque quem não quer vender mais, né? Todo mundo quer vender mais, mas tem muito trabalho, tem um caminho a ser seguido para conquistar esse resultado. E a gente sabe que o maior desafio está em começar.
né? Então, a pergunta que eu te faço é por onde começar? Teu áudio está fechado, Sônia. Ops. Eu fechei para não interferir quando vocês estão falando. Começar realmente é a palavra-chave, né? Porque o VM tem aquela ideia, né? Todo mundo tem a ideia que o VM é a finalização do trabalho, que é chegar na loja que já está pronta e chegar lá e começar a fazer o trabalho com as técnicas de VM e achar que aquilo vai acontecer e você vai ter um retorno de vendas. Na verdade, não, né? O VM ele começa junto com todo o processo. O VM ele tem que se engajar com a marca, em primeiro lugar, né? Ele tem que conhecer a empresa, ele tem que saber o que aquela empresa de varejo ela quer do mercado, qual é o seu público-alvo, né? A partir da sua marca, como ele trabalha a comunicação com o cliente, né? Porque você não trabalha só com a marca, você trabalha com a cor da marca, com o designer da marca, e aquilo tudo vai se comunicando com o seu público-alvo. É para isso que a gente faz todo o desenvolvimento de branding, né? Que é a marca conversando com o seu cliente. Então, o VM ele tem que estar junto desse momento, ele tem que entender o que aquela empresa quer para que ela possa, junto desse objetivo, levar para o ponto de venda, né? Então, eu tenho, assim, sempre faço 3 perguntas em cima do engajamento de marketing, compras e operações, né? Como que você pode fazer um trabalho de promoção ou lançamento sem conhecer a estratégia de marketing? Você tem que levar essa estratégia para o ponto de venda. Quem leva essa estratégia para o ponto de venda é o visual merchandising, né? Então, você tem que conhecer a estratégia de marketing. Como que você vai fazer um trabalho de exposição? Como que você vai trabalhar o produto? Como você vai fazer o giro dessa mercadoria dentro do ponto de venda se você não tem contato com compras, né? Você tem que ter um trabalho de compras, tem que conhecer gerenciamento de categoria. Qual o objetivo dessa empresa? Eu sei que a Data System trabalha com moda, mas isso é para todos os segmentos de varejo. Você faz isso desde home center até uma loja de moda. Quer dizer, são vários nichos que tem que atender essa necessidade. E aí eu pergunto, você já está engajado com compras, você já está engajado com marketing, você tem que se engajar com o PDV. Como que opera aquela loja, né? Eu, como já trabalhei em várias redes nacionais do Brasil todo, a gente sabe, por exemplo, que determinada técnica ela é legal no Sul, mas já não é no Nordeste. Então, tudo isso tem que acontecer e o visual merchandising tem que participar. Não dá para você chegar na loja com sua malinha e ir para o ponto de venda, montar uma vitrine. O bonito é muito interessante. O visual merchandising busca a beleza. O visual merchandising busca a plástica, que nada mais é do que o visual bem montado. Mas se você não tiver toda essa estratégia no desenvolvimento todo do processo, a vitrine pode ficar bonita, mas ela vai deixar a desejar e a ferramenta de vendas vai deixar de existir. Então, o começo do VM é realmente junto com todo o processo de operação, de criação e de comercial de uma empresa de varejo. E ele vai finalizar, com certeza. Vai para o ponto de venda, vai usar as técnicas de VM, vai usar as cores, vai fazer um bom trabalho de vitrine. Mas para isso tem todo esse processo. Para ser uma ferramenta de venda e ter um trabalho estratégico muito interessante para quem usa e sabe usar o VM. Sônia, tudo bom? Eu queria comentar aqui, achei muito interessante o que você fala sobre o VM e até ontem no bate-papo que a gente teve falando sobre resultado. E eu acho que é uma coisa que a gente faz, as empresas fazem melhor no online do que no offline, né? Quando a gente vai fazer uma campanha no online, você tem exatamente qual o perfil, qual a idade, o que essa pessoa gosta, o que não gosta. E antes de criar uma estratégia, você tem que conhecer muito bem seu público, né? Para saber o que expor, o que ele gosta, o que ele está buscando. E acho que o VM, você falou uma coisa muito interessante, queria que você comentasse um pouquinho,
que o VM, como tecnologia, ele é um meio para conseguir um resultado, né? Também. Ele é um meio para conseguir um resultado. Mas, como tecnologia também, só para finalizar aqui, se não tiver uma estratégia hoje do varejista muito bem definida do que ele quer alcançar com esse consumidor dele, conhecendo bem, também não vai dar certo, né? Exato. Eu sempre coloco que para você fazer um trabalho no ponto de venda, não adianta você simplesmente chegar lá e fazer. Por exemplo, você vai montar uma vitrine. Você tem uma coordenação maravilhosa de um contemporâneo para colocar na vitrine. Você coloca, só que não tem grade, não tem cor. Então, ao invés de você transformar aquilo numa venda, você cria uma frustração muito grande com o cliente, né? E para isso você tem que entrar no estoque, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que ligar para compras, você tem que saber por que aquilo não tem grade, qual é o objetivo. Enfim, você tem que ter esse engajamento total para que a gente possa realmente ter um retorno de venda. A vitrine é um processo muito importante. Ela é vista rapidamente, 3 segundos o cliente olha, muitas vezes ele não tem interesse, ele passa batido, quando a vitrine pega ele para, ele olha, ele observa, então a vitrine tem que fazer o cliente entrar e ela tem que vender, porque se entrar e não tiver o produto, você vai criar muito mais a frustração do que o retorno de vendas. Sim, perfeito, maravilha. Eu não comentei, mas eu trabalhei na área de trade da Ambev muito tempo antes de vir para o segmento de moda. E é muito isso mesmo. Muitas vezes você cria uma campanha maravilhosa, cria uma estratégia, só que coisas simples como a falta de estoque impede que tudo aconteça. E olhar esses detalhes antes, né? E entender também as alavancas que acho que você e a Gil vão falar um pouquinho depois, são super importantes. A vitrine, ela tem um papel enorme em conversão, né? De pessoas de fora da loja para dentro da loja. Né? E começar a mensurar, acho que quanto mais a gente mensura isso, a gente enriquece mais. Acho que no final você vai falar, mas você trouxe vários cases de venda através de técnicas de VM fantásticos. E eu acho que mensurar, porque às vezes, de novo, comparando um pouquinho com online, é teste. Você testa, acertou, você enfatiza. Errou, conserta, mas mensurar esse resultado rápido para ter um poder de reação rápido é fundamental, né? Exatamente. Até se a gente, né, com base no que vocês falaram, uma reflexão é que o VM ele é extremamente estratégico, né? E ele está totalmente vinculado com outras áreas da empresa. Então, a gente precisa dar um passo para trás, olhar para o perfil do consumidor, quem que é o público-alvo realmente da marca, fazer essa avaliação e depois olhar para compras, né? Eu costumo dizer que tudo começa com compras, né? Se você expor o produto e não tiver, por exemplo, a grade, ou se você comprar o produto errado, não vai atender o teu público-alvo. Então, também é uma estratégia totalmente ligada a isso, né? Vocês falaram um pouco, a Sônia falou um pouco sobre vitrine, né? Que tem 3 segundos ali para conseguir captar a atenção do consumidor para entrar na loja. Então, quero fazer mais uma reflexão aqui agora com a Gisele, com a Sônia, em relação a essa experiência do consumidor, né? A gente tem a vitrine, ela é o ponto de atenção ali que muitas vezes vai fazer a pessoa parar e a pessoa entrar na loja. Mas é muito mais do que a vitrine, né? Qual que é a importância do visual merchandising na experiência de compra do cliente, né? Ainda mais falando agora, nesse cenário que as lojas já estão em processo de retomada. A gente sabe que os hábitos de consumo estão diferentes, a gente ainda, né, está entendendo todo esse momento. Vocês que estão aí a campo, né, inclusive o que vocês têm visto em relação a isso. Mas só retomando, qual que é a importância para a experiência do consumidor, o visual merchandising nessa relação de conversão em vendas? Vamos começar pela Gisele agora. É muito importante, que nem você comentou, essa questão da vitrine, né? Porque hoje, embora a gente tenha as mídias sociais, como o Thiago comentou, que é muito investido nessa parte, às vezes não existe essa comunicação entre o online e o offline, né?
Então, às vezes, o cliente viu uma campanha super bacana lá nas mídias, ele chegou no ponto de venda, não está passando a mesma comunicação. E essa primeira comunicação física que o cliente vai ter vai ser na vitrine, a primeira experiência. Então, às vezes, ele viu uma campanha lá nas mídias, algo que ele se interessou, e ele se direciona para o ponto de venda, para a experiência física. Chegar lá, a vitrine está em outra linguagem, ou a vitrine está na mesma linguagem, mas quando ele entra na loja, a loja oferece um layout, uma exposição que não tem nada a ver com o que está expondo lá na frente. Então, isso causa uma confusão no consumidor, né? Essa experiência de compra, da maneira que a loja é exposta, que o produto é exposto, as sugestões de uso também do produto, tudo isso, né, é direcionado para o público-alvo. Então, como ele vai se sentir? Porque não é simplesmente essa questão do consumo. Ele vai comprar porque ele achou bonito. Não, você tem que agregar valor nesse produto. Qual a diferença esse produto vai fazer na vida do cliente? Então, toda essa experiência, não apenas no ambiente da loja, mas quando ele sair da loja com o seu produto, essa experiência que ele vai ter com o seu produto no restante, no pós-venda. Então, tudo isso tem uma interferência muito grande no VM. Legal. Sônia, pode complementar? A gente pensa muito na loja como uma casca, né? A loja, ela é feita, ela tem a sua arquitetura, tem a sua iluminação, ela tem todo um processo que dentro do desenvolvimento dessa casca, né, já existe um trabalho de VM, né? O arquiteto e o VM, eu sempre digo que eles são uma dupla. E essa dupla é fundamental, porque tem coisas que o arquiteto precisa do VM e o VM precisa do arquiteto. São dois profissionais muito importantes, né? Inclusive para que haja uma contratação adequada para um bom resultado por parte dos lojistas. Muitas vezes, o lojista não entendendo esse processo, ele contrata um arquiteto que não é um arquiteto comercial, é um arquiteto que faz casa, né? Que monta um prédio para fazer uma loja, mas de repente aquele prédio tem interferências que vai atrapalhar todo um processo, que é nada mais o quê? É o fluxo, é um bom layout. A experiência começa numa boa circulação. A melhor experiência de compra é quando você entra na loja e sabe o que você quer. Você sabe andar, você sabe, as coisas te chamam, você vai buscar, você vai até a parede, você vai até um ponto focal, você vai numa mesa. Então, essa experiência de compra depende muito de um bom layout, de uma boa circulação. Se a gente não tiver uma estrutura de uma arquitetura que receba esse processo, a gente já breca aí uma boa experiência de compra, né? A Gisele falou, o cliente ficar mais tempo. É muito importante se o cliente tiver vontade de ficar mais tempo na loja, mas é muito importante também que ele fique o tempo que ele queira. Se ele quiser entrar e comprar em 5 minutos, ele tem que entrar e ter experiência de compra em 5 minutos. Ele não precisa ficar 1 hora. Porque se ele não tiver esse tempo, 1 hora para ele é desesperador, é triste, né? Porque o cara já sai de lá puto da vida, querendo realmente não voltar mais. Então, tudo isso tem que ter uma relação, né? Quando você monta um layout, você tem que ter steps. Eu estou falando de uma loja grande, né? De um magazine. Então, você tem lá uma área de 400 metros quadrados por piso. Se você não tiver steps de buscar o cliente, quando ele entra, se ele vira aquela loja imensa, ele não vai até o fundo porque ele não tem vontade. Então, você tem que ir criando vontade nele. Você tem que criar uma mesa, você tem que colocar um manequim, você tem que colocar um ponto focal e aquilo vai transformando numa boa experiência de compra. Se for uma loja de 40 metros, você também tem que ter esse step. Por menor que seja a loja, você tem que criar essa vontade no cliente de comprar, de ficar, de se relacionar com o PDV. Que eu acho que é o mais importante, é a relação que o cliente tem com a loja, né? E ele tem a vontade de voltar. Eu falo muitas vezes que a mídia, ela tem uma grande responsabilidade, que é levar o cliente para o ponto de venda. Seja loja, seja shopping, seja o que for, ela leva. Agora, se a loja não fizer o seu trabalho de casa, todo o trabalho de marketing, todo o trabalho de envolvimento com mídia social vai para o ralo. Porque a hora que você chegar lá, aquilo que você comprou, seja no seu celular, seja na sua TV, seja onde quer que seja,
você simplesmente joga fora, porque o cliente não vai ter aquela experiência que ele esperava, né? Então, é tudo muito importante que o cliente se sinta bem. E isso realmente tem que acontecer no dia a dia. Ninguém vai trocar casca de toda hora. Uma reformulação de loja, a gente aconselha fazer de 5 em 5 anos. Mas durante esses 5 anos, você tem que criar. E aí o VM entra com muita força, né? Ele tem que criar a experiência de compra, ele tem que criar a vontade do cliente entrar e fazer com que ele compre durante esses 5 anos. A arquitetura vai estar lá, mas o processo, a técnica, a exposição, ela tem que mudar, se for o caso, diariamente. Sônia, você falou um ponto muito bacana e eu me relacionei como consumidor. Né? Às vezes, você está no horário de almoço, quer entrar rápido numa loja, e uma loja grande, se não tiver muito bem pensado o espaço, se eu não identificar onde que é o masculino, onde que é a área eu quero ir, de verdade, eu vou embora irritado, porque eu tenho ali 10 minutos, às vezes, para fazer uma compra no almoço, antes de voltar, e eu preciso resolver em 10 minutos, né? Ou, da mesma forma, quando eu quero passar tempo, eu vou olhar uma loja, quero dar uma passeada, eu também tenho que ter tudo muito, muito bem definido. E assim, voltando para o e-commerce, eu estou falando e-commerce porque as pessoas olham muito e-commerce também, é igual. Se eu entro, não tenho um filtro, eu não consigo identificar a linha de produtos que eu quero, eu vou embora, eu vou para o outro. Na loja também, eu vou para outra loja. Né? Então, acho que é super importante isso que você falou de ter uma experiência muito, muito boa para qualquer tipo de ocasião que o cliente queira, né? Seja entrar rápido e fazer uma compra rápida ou simplesmente passear e daí ser estimulado, né, por experiências diferentes, por looks diferentes das lojas, né? Acho que quem nunca disse o seguinte, olha, gente, eu vou dar uma olhada em vitrines no shopping. Quem nunca, né? Isso, eu acho que traz muito uma coisa do vendedor, eu chamo de vendedor oculto, porque as pessoas só falam isso porque tem profissionais que pensaram naqueles looks, pensaram naqueles estímulos e as pessoas elas estão sendo estimuladas até sem saber, mas tem muita técnica por trás disso, né? Aproveitando o gancho, né? Com base no que a Sônia falou, o Thiago também, Gisele. Quem nunca também foi até uma loja, encontrou uma exposição de produtos que realmente foi muito, muito simples de localizar o que você buscava, o produto que você buscava. E também quem nunca saiu para comprar uma peça e voltou para casa com 3, 4, 5, né? E aí, eu também quero fazer uma reflexão aqui, que é muito, muito mais do que VM, né? A gente tem, sim, o VM, que é o começo, muitas vezes, da experiência ali dentro de uma loja física, junto com o atendimento, né? O pilar de atendimento. E aí, um outro ponto interessante também na hora do pagamento, né? A gente tem ouvido muito falar sobre o varejo sem atrito, né? Ter uma experiência de compra ali rápida e sem fricção. Muitas vezes você está com pressa, você vai lá, escolhe o seu produto e na hora de pagar existem alguns problemas, ou é fila, ou não está encontrando o produto, né? Ou está sem estoque no sistema. Então, enfim, é um leque de coisas que precisam ser analisadas para que essa experiência realmente seja sem fricção do início ao fim, né? Bom, vocês falaram antes, né? A Sônia comentou sobre o departamento comercial, Gisele, Thiago. Quais são os principais desafios hoje? Talvez o Thiago até possa contribuir aí, né? Porque tem essa vivência com a equipe de marketing ali, com o VM e com o departamento comercial. Quais são os desafios em relação à integração desses departamentos que são extremamente importantes para que realmente as conversões de venda aconteçam, Thiago? Olha, eu vou falar uma partezinha mesmo, acho que a Sônia viveu muito isso, eu queria que ela complementasse também, mas o VM como meio, ele faz parte de uma estratégia maior da empresa. E se ele não é integrado a essa estratégia, ele acaba perdendo força. Então, eu vejo muito em redes que a gente alcança. Então, nossa plataforma, por exemplo, ela tem toda a integração com o time comercial e ranking com os times comerciais. Todos os relatórios que a gente pensa nessa interação entre o comercial e o VM.
Porque, na prática, o comercial tem uma força muito grande com as lojas para garantir a execução. Se ele não estiver muito bem envolvido na estratégia, se ele não tiver comprado com a estratégia e se ele, inclusive, lá atrás, participar da montagem de estratégia, você vai ter simplesmente mais uma área da empresa mandando algo para a loja. Tem que ser uma coisa que venha da rede como estratégia única e chegue na loja como estratégia única. E o time de VM vai ajudar o comercial para garantir que seja uma estratégia rica e o comercial vai ajudar na execução. Então, acho que tem que sempre ser feito pensando no comercial. E até queria que a Sônia comentasse um pouquinho como que era a interação, mas eu consigo ver claramente redes que estão com o comercial engajado tem um resultado infinitamente maior do que redes que têm o VM mandando informações do comercial separados. Tiago, eu conheci a sua ferramenta na Couro Moda e fiquei muito feliz, porque a gente que trabalhou, já trabalhei em grandes redes, com mais de 200 lojas, a gente sempre teve muita dificuldade em fazer essa interação, né? Sair do escritório da matriz, onde tudo é desenvolvido, onde tudo é realizado, para que chegue nos pontos de vendas mais longevos possíveis que você possa imaginar, né? Então, quando eu era responsável pelo departamento de VM, de Riachuelo, Marisa e tudo mais, a gente fazia isso na unha, né? Porque a gente tinha que pegar um Excel, montar capacidade, montar onde a gente queria que a coisa fosse, fazer a relação com compras, ver o que compras ia mandar, quanto ia mandar, a alocação ia mandar quanto para cada loja. Então, isso realmente tem que acontecer de forma precisa para que o resultado seja positivo, né? Então, quando a parte como é que eu vou falar? Digital entra no processo e você tenha um desenvolvimento de uma ferramenta que te facilite isso, é importantíssimo. Porque se o comprador comprou uma grade para uma loja e comprou 5 grades para outra, e aquilo tem que ser dito no ponto de venda e como vai ser colocado aquilo no ponto de venda, né? Se ela mandou uma grade para uma loja, é porque ela tem um motivo de mandar só uma grade. Pode ser que de um outro produto ela mande 3 grades e para onde ela mandou 5, ela mande só 2. Então, esse tipo de informação é importante para que o cliente saiba qual o foco daquele envio, né? Como que vai ter que ser desenvolvido, o que vai ter que ser realmente destacado no ponto de venda, como vai ter que ser montado, né? Então, é muito importante. Hoje, eu encaro que o offline e o online, eles estão extremamente interligados, não dá mais para viver com uma loja física sem pensar realmente na parte tecnológica, a gente tem que conviver com isso. Se vocês me perguntarem, mas depois da pandemia vai mudar? Vai, mas não vai ser uma mudança radical. O brasileiro ele tem uma certa dificuldade de encarar mudanças radicais, mas com certeza antecipou muita mudança. Com certeza, muita gente que não sabia nem o que era venda por online, com grandes dificuldades, está lá fazendo a sua venda, né? E hoje, com essas ferramentas de interação entre os pontos de vendas e a matriz, que é onde tudo acontece, eu acho que é o mais importante da estratégia. E não importa se é uma rede de 50 lojas de 40 metros quadrados, essa interação também tem que ter. Gi, você quer complementar algo? Não, acho que a Sônia ela já fala tudo, né? Tiago, então aproveitando esse gancho aí em relação a esse desafio que as lojas têm, né? Essa integração entre comercial e VM, marketing aí, ela vai muito além do ambiente de loja, né? Quando a gente fala também em falar a mesma linguagem em todos os pontos de venda, claro, de acordo com cada estratégia regional, público-alvo, né? Qual que é o desafio em relação a falar a mesma linguagem? Eu até te convido a contar um pouco de como que a vitrine retail ajuda as lojas nesse sentido. Então, claro, antes eu queria só para pegar um gancho da Sônia aqui,
Na fala da Sônia, ela falou em ajudar em compras, em ajudar na distribuição, falar de grade, falar de área de vendas. Então, eu acho que o primeiro passo para falar a mesma língua, realmente a área de vendas está inserida em todo o contexto. Né? Então, desde de compras, eu vou citar um caso aqui, a Riachuelo, por exemplo, eles têm, empresas maiores têm áreas muito bem definidas. Tem um VM, que cuida de compras, estilo, tem a parte, estilo de produção de moda é outra área que não é VM, mas fica dentro da área de VM lá, e tem VM de operações. Então, acho que empresas menores, você não precisa ter estrutura, é uma pessoa que vai conversar com todas as áreas e vai ter inteirado da estratégia. Bom, a nossa plataforma, ela é um meio para garantir a execução, para garantir esses relatórios e interações, e através dela você consegue construir toda a estratégia que vai para as lojas, medir se elas executaram ou não, a efetividade, a qualidade, o prazo, né? Então, prazo é muito importante. Muitas redes, antes de trabalhar, a gente achava, eu mando um e-mail, a loja já fez. Depois a gente começou a medir mesmo, a gente viu que demorava uma semana para 50% das lojas fazerem, né? Isso, eu vou soltar um exemplo que vocês vão entender. Dia dos Pais, final de semana. Faz diferença eles implementarem, virarem estratégia dos pais na sexta ou virarem na segunda pós-dia dos pais? Na Black Friday, que agora está tendo uma discussão se volta para Big Friday ou se muda o nome, enfim, mas faz diferença um dia depois? Então, assim, no dia a dia também faz, né? Não são nessas datas. E você garantir que a informação hoje seja disseminada e você tenha de fácil acesso, sem ser uma planilha de Excel, sem fazer conta de qualquer lugar que você estiver, do celular, do tablet, da loja, isso é fundamental. Isso, a nossa plataforma, ela dá a use da Data System, estou citando que são clientes, estão participando aqui do webinar, também dá. É importante hoje controle, mais do que nunca. E falando alguns dados do e-commerce, o e-commerce tem crescido muito astronomicamente, mas o fato é, fechamento de junho, ele ainda corresponde a apenas 7,2% do volume global do varejo. Mas minha rede vende 20% no e-commerce, 30%. Tudo bem, o maior volume ainda vem da loja física e ainda vai vir durante um bom tempo. Eu acho que a gente precisa trazer muito mais métricas do e-commerce para a loja física e ter mais controle. E digitalizar os processos facilita muito isso. É um movimento que tem crescido bastante, que é O2O, né, que é do online para offline, a Sônia mencionou mais cedo também, e é super importante você começar a tratar como métricas para você entender rapidamente o que deu certo, o que não deu certo e poder corrigir. Pensa de novo no e-commerce, quando você lança uma campanha, em pouco tempo você consegue ver se deu certo ou não. Na loja física tem que ser o mesmo. Legal. Deixa eu só fazer uma colocação dentro disso que o Thiago falou, que é realmente o retorno do resultado, né? O que deu certo, o que não deu, e o que isso vai fazer para a próxima campanha, porque às vezes você não tem tempo de consertar naquele momento, às vezes você não tem tempo de ajustar aquilo para aquela data específica, mas você já começa a pensar para uma próxima etapa, para um próximo trabalho, né? E eu acho que isso é importante, é esse histórico que muitas vezes o varejo não tem e que é o que a gente precisa ter. Toda mudança, toda reformulação precisa ser acompanhada. Vendas de um ano atrás, vendas de um mês atrás, enfim. Ter realmente esse acompanhamento, esse histórico, para que a gente possa sempre estar melhorando a performance do ponto de venda, no caso. Até porque tem algumas estratégias que não funcionam no momento em determinada campanha, mas como o consumidor vive mudando, né, uma questão de comportamento, pode ser que lá na frente você teste de novo e tenha resultados diferentes, né? Exatamente. Isso aí. Show, gente. Quanta coisa boa aqui, hein? Olha, não tivemos nenhuma pergunta ainda,
quero convidar aí os participantes. Mandem suas reflexões, seus comentários aqui para os participantes no Q&A. Rubem, eu gostaria de fazer um adendo dentro dessa apresentação que a gente está fazendo, que eu gostaria muito que a Gisele também pudesse dar o seu depoimento, que é sobre a capacitação e a valorização do profissional de VM, né? O mercado hoje, ele tem muitos profissionais, sendo que uns são extremamente qualificados, outros estão no processo de qualificação, e tem aquele que montou uma vitrine na casa da vizinha e já se diz VM e vai disputar no mercado de trabalho. Vamos correr desse, vamos correr já desse. Já está há 5 anos montando vitrine, fazendo trabalho de consultoria. Então, a gente está buscando dentro do varejo brasileiro, a ABESB, né, que é a Associação Brasileira de Equipamentos e Serviços para o Varejo, montou uma diretoria da qual eu fui convidada a encabeçar para a gente poder transformar o visual merchandising numa área qualificada, onde a gente tenha o nosso profissional sênior, pleno e júnior, onde o varejista possa saber quem ele está contratando, ter um nível salarial adequado para aquele profissional e também, principalmente, para que o profissional saiba que ele tem que buscar conhecimento. Não adianta vestir o manequim e achar que já é VM, ele tem que conhecer estratégia, ele tem que conhecer varejo, ele tem que saber o que ele está fazendo lá, né? Então, a gente está buscando muito essa qualificação de VM. Queria que a Gisele também desse o seu depoimento em relação a isso, que eu acho que bate muito em relação à nossa área, Gisele. Com certeza, até porque, assim, como eu vim da área de moda, eu tinha um pouco de conhecimento a respeito da indústria, da criação de produto lá na indústria, mas não no conceito que você vai empregar nesse produto para transformar lá no ponto de venda. Então, quando eu vou buscar, comecei a carreira de VM, comecei principalmente com vitrinismo, eu acho que geralmente o pessoal entra meio que por essa área, porque a vitrine, você usa estratégia, mas eu acho que quando você pega todo o ponto de venda, a estratégia é muito maior, uma proporção maior, então fica um pouco mais difícil. Eu iniciei na parte de vitrine e eu senti essa dificuldade de encontrar profissionais que pudessem me indicar cursos realmente valiosos e com conceitos. A gente brinca que tem muita receita de bolo por aí, tem muita gente passando fórmula mágica e você vai lá e compra um curso, paga um valor e você não tem o conhecimento. A pessoa só fica meio que na enrolação e não te passa realmente o que você precisa aprender para aplicar o VM, porque não é simples. A gente precisa entender de marketing, um pouco de arquitetura de loja, de iluminação, de produto, de branding. Então, assim, por baixo, assim, são 5, 6 áreas que você precisa ter um conhecimento básico para poder aplicar um VM. E é isso que a Sônia contou. Você tem que estar sempre nessa especialização, buscando treinamentos diferentes, seja com profissionais que já atuam na área, trocar experiências, conhecimentos. E o chão de loja, não tem como você ser VM apenas na teoria. Você tem que ir para a loja e ver como que funciona. Tem que colocar a mão na massa, né, meninas? Tem que ser. Olha só, a gente... Bastante relação com os VMs, Thiago. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Tem debatido aí com pessoas que você percebe que não tem essa qualificação ou não, que você está trabalhando com empresas que valorizam essa categoria e dão capacitação para eles? Perfeito. Eu acho que as empresas ainda, a gente tem visto meio 880, empresas que valorizam muito o VM, o VM está muito bem integrado na empresa, estão saindo na frente e, consequentemente, uma coincidência, são as empresas que estão tendo performance muito acima das outras. E a gente está vendo também empresas que hoje estão demitindo muitos VMs e estão cortando essas áreas e começaram também, por coincidência, a ter muitos problemas do ponto de venda, muitos problemas de estratégia, de experiência do cliente. Eu acho que ainda muitas empresas não sabem ainda trabalhar muito bem com os profissionais e falta um pouco também de educação desses próprios profissionais voltados para resultado. Né? Então, acho que parabéns pelo trabalho que estão fazendo aí, acho que faz muita diferença. Acho que o VM do futuro, o VM atual, né, hoje ele tem que mensurar resultado.
ele tem que entender que, como no marketing digital, por exemplo, só voltando do online para offline também, você precisa entender que nem sempre você vai acertar, mas você precisa descobrir rápido. Então, tem um case no material que a Rubia vai falar depois um pouquinho dele, mas que mostra ganhos de performance de VM de até 60% de aumento nas vendas, né, por estratégia simples. Se essa estratégia não fosse mensurada, ela não poderia ser replicada. Se a estratégia também, quando você lança, a gente acompanha algumas vezes redes nacionais que lançam uma estratégia única, pensando na região sudeste, e daí está calor, e vai para a região sul, está frio. Então, a estratégia de looks não se encaixa, e as lojas que implementam essa estratégia perdem venda. Se eles não estão acompanhando isso, ou a loja vai se revoltar e vai parar de seguir as instruções, porque estão vendo coisas desalinhadas, ou ela vai perder venda. Então, você mensurar resultado para você ajustar, isso é importante. E daí, só o último ponto aqui, para não gastar muito tempo, é uma coisa que não é imediata, leva um pouco de tempo. Né? Quem aqui, os empresários estão participando do call aqui, que já contrataram um gerente de marketing digital, sabem o que eu estou falando também. Ou implementaram uma área de VM. Leva um tempo até se conhecer o perfil exato do consumidor, até acertar na estratégia para aquele consumidor específico. Né? Então, não é uma coisa da noite para o dia, mas é uma coisa crescente. Quando começa a dar certo, começa a dar muito certo. Então, eu acho que é muito isso mesmo, né? Conhecer muito o profissional do VM, e ele está muito voltado para resultado. Parabéns aí, Sônia, pela iniciativa de novo de vocês. Eu acho que é fundamental para o mercado. Estamos com um grupo de 9 pessoas além de mim. São 9 VMs que a gente tem, desde a Silvia Demetrescu, que é uma PhD em semiótica, é uma professora de primeira qualidade, já deu VM na Suíça e tudo mais, até uma estudante. Então, esse comitê está fazendo com que as coisas comecem a borbulhar, no caso, e estamos trazendo os VMs junto para a gente poder aumentar cada vez mais essa capacitação e principalmente a qualificação do VM perante o nosso cliente, o varejo em geral, né? Que eu acho que é o mais importante. Ele saber quem é o VM, para que ele precisa do VM e quando o VM tem que entrar no processo. Sônia, até a Arada Biesi, que está online aqui, mandou um beijo, tá? Para quem quiser saber mais, Sônia, se inteirar, se aprofundar nesse assunto, qual que é o canal? Para a gente conseguir prosseguir aqui. Nós temos o Portal do Varejo, que é o Portal do Varejo da Biesv. Entrando em qualquer Google, tal, vai entrar lá no Portal do Varejo da Biesv, já entra no portal, tem explicação e tudo mais. Ou então entra no e-mail da Biesv, que é secretaria@org.com.br. Show. Depois eu passo direitinho e se alguém tiver dúvida, a Rúbia pode passar meu contato. Eu até convido, o Ará já encaminhou ali no chat, então quem quiser se aprofundar mais, né, pode fazer um contato e pesquisar lá. Bom, legal. A gente teve algumas perguntas aqui, alguns comentários que vamos focar agora para atender essa demanda aí, que a gente já está se encaminhando para o final. A gente teve 3 comentários aqui, dúvidas em relação ao pequeno varejo, que a gente sabe que é muito grande hoje, Brasil afora, né? A gente teve uma pergunta sobre como incluir o VM de forma efetiva no pequeno varejo, já que grande parte não consegue introduzir, por consequência, não é um projeto efetivo, né? Aí a gente tem também aqui o Adriano, ele fala que ele é um pequeno lojista, que ele quer aprender mais sobre VM para implantar nas lojas dele. Se vocês indicam algum curso. Adriano, até aproveitando aqui, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar um link, a gente vai lançar oficialmente hoje um e-book com estratégias, 5 estratégias fáceis de implantar, tá? Principalmente no pequeno varejo, para ajudar vocês em relação a esse desafio. E aí, seguindo essa linha do pequeno varejo, a gente teve o Edio também. Ele falou que mora numa cidade pequena do interior, que ele não encontra um profissional de VM dessa área, né? E como que ele pode começar isso na loja onde ele trabalha?
E ele tem essa preocupação também relacionada no consumidor final, que foi um pouco do que a gente falou, né? Então, quero ver esse e-book. A gente vai disponibilizar daqui a pouquinho o link, então fiquem ligados aí, mas eu gostaria de convidar a Sônia e a Gisele rapidamente para responderem essas dúvidas, darem dicas para ajudar esses lojistas. Pode começar, Gi, pode falar. Então, como eu geralmente tenho essa experiência mais para pequenas, né, empresas, eu acho que o primeiro passo é você se conscientizar do que é o VM e da importância que ele tem na sua loja. E aí, no caso, você procurar algum profissional que possa te auxiliar, seja no início com uma consultoria, para você entender o que está acontecendo dentro da sua empresa, né? Ou até mesmo, no caso, se você não tem, buscar algum treinamento, alguma coisa, para que você entenda um pouco mais sobre estratégia, sobre o VM, profissionais que possam te ajudar, para que você faça essas pequenas mudanças, comecem com os pequenos passos, pequenas alterações, conhecendo já a questão do gerenciamento do seu estoque, da sua exposição de produto, do seu público-alvo, porque quando isso tudo está alinhado, fica um pouco mais fácil você começar a implementar as técnicas de VM para começar a analisar os resultados. Para mim, não existe grande, não existe pequeno. Existe um trabalho a ser realizado e que esse trabalho precisa se adequar à necessidade do varejo, né? Porque às vezes você encontra uma rede de lojas pequenas que estão muito mais bem organizadas e mais fáceis de mexer, no caso, do que uma rede de lojas grandes, né? Às vezes o pequeno tem uma percepção bastante interessante. Agora, como a Gisele falou, você tem que ter uma consultoria, independente do local, assim, realmente os profissionais estão nas grandes praças, né? No caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Uma coisa também que a gente fez no comitê foi juntar pessoas de vários locais. Então, a gente teve gente de Paraná, do Rio, teve pessoal de Porto Alegre, que é exatamente para poder atender todas as regiões do Brasil. A ideia é que a gente dê soluções para o Brasil. Nós vamos lançar, isso olha, é uma coisa que ainda não tem data, tá? Mas nós vamos lançar o consultório de VM, que no portal terá todos os profissionais que são associados na Biesv, e esse consultório vai ter uma ferramenta para que o lojista possa conversar com o VM que ele quiser. Então vai ter lá o Ará, a Sônia, a Márcia, a Gisele, todo mundo por associado, não é só do comitê não, todo mundo. Aí o lojista escolhe o Ará. Ele vai falar com o Ará, vai entrar na ferramenta e tal. Sem custo, não tem custo. Nossa, show. A ideia não é fazer jabá, ou seja, a gente não vai vender o nosso trabalho nesse consultório. A ideia realmente é dar uma luz ao varejista. E daí para frente, se ele quiser contratar, quiser buscar um profissional, ele pode até pedir indicação nesse consultório de um profissional mais perto dele. Enfim, a ideia é realmente, como eu falei, transformar o VM numa área que faça diferença e que todo mundo precise dela. Sônia, a gente vai lançar o consultório, aí a gente vai divulgar. Show! Aí passem para mim também, que eu faço a divulgação para todos os participantes aqui, tá? Tiago, vamos lá. Aqui uma pergunta em relação à parte de gestão, da Renata Tomás. Quando falamos em VM, sempre olhamos como resultado final a venda do produto. Mas para quem começa a entender o VM, que é a realidade, né, de muitos grupos, quais são as outras métricas que podemos considerar para avaliar o sucesso da estratégia? Por exemplo, tempo na loja, interação, né? O que você sugere? Eu até aproveito o gancho aqui, Tiago, a gente não combinou, mas eu quero convidar vocês para participarem junto com nós da Data System na quinta-feira às 14 horas de um projeto que a gente tem de demonstração ao vivo para todos que tiverem interesse. E aí, com o objetivo da gente explorar e se aprofundar um pouco mais nessa ferramenta. Vou mandar o link aqui de inscrição já, tá? Mas abro aí para você responder essa dúvida da Renata. Não, maravilha, gente. Aceita o meu convite? Aceito, é um prazer tá junto com o Murilo. Admiro bastante o trabalho que vocês fazem e principalmente pelo foco no cliente que vocês têm, né? Apesar do tamanho já de ser um dos maiores ERP de moda do país, tem um sentimento de startup, então
fazem tudo rápido e focado no cliente. Tá? Muito obrigado, vai ser uma honra participar. Legal. E a gente consegue até se aprofundar mais em relação à gestão, né? Sim, com certeza. Eu acho que não tem, acho que tem para cada estratégia, para cada campanha que você faz, tem métricas diferentes. Eu vou dar um exemplo, se eu quero ter uma métrica, isso tudo voltado para a venda, claro, mas além da venda, se eu tenho uma vitrine que vai ser uma vitrine de fluxo, como tem aquelas, por exemplo, de preço, já viu? Tem nada, tem um tapume na vitrine, eu não vou entrar nesse ponto se eu concordo ou não com isso, tá? Você com tempo polêmico, mas tem 50% de desconto. Não tem produto nenhum, aquilo tem uma único objetivo, convergir pessoas de fora da loja para dentro da loja. Né? Então, você tem que ter um histórico de métrica para você entender se deu certo ou não deu certo. Se você hoje está olhando uma campanha nova de produtos novos, que vão ser expostos em um lugar, você tem que entender qual que era a venda de novos lançamentos naquele lugar ou de categorias semelhantes àquele produto. Né? Então, a exposição às vezes não dá certo em um lugar, você muda ela para outro espaço da loja, você tem que ter uma expectativa de vendas fazendo aquela mudança. Só assim você consegue entender se deu certo ou não. Voltando antes disso, na implementação, o mínimo você tem que saber se foi feito ou não, quanto tempo levou para executarem aquela instrução, a qualidade, então se foi feito da forma correta, se não foi feito da forma correta, qual a qualidade da implementação, quem entrou 100%, quem entrou parcial, por exemplo, ele não tinha uma grade, era uma camisa com uma calça, acabou a camisa, foi só a calça e trocou, para você entender o que você vai instruir. Você tem que saber o seguinte, se a matriz não instruir, muitas vezes, algumas estratégias para a loja vai tomar uma decisão. E se não vier uma orientação da matriz, provavelmente essa decisão tem uma chance grande de estar desalinhada com a estratégia original. Né? Então, acho que acompanhar muito bem. E mensurar todas as equipes também. Então, os comerciais nas plataformas participam hoje com todos os indicadores que eles têm da média de lojas que eles atuam. E esses indicadores são um fator comum para a área de VM central comercial e apontar o dedo assim, gente, preciso de ajuda com essa regional aqui, porque esse indicador aqui e esse indicador não estão legais. Porque metade das lojas viraram fora do prazo combinado e a qualidade está muito baixa ainda. Show, Thiago. Obrigada. Gente, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, uma última pergunta aqui para a Sônia, um comentário super interessante que o Rodrigo fez em relação ao desafio do VM. Ele comenta que talvez a dificuldade ela esteja no fato de VM ter sinergia com muitas áreas, né? Se não houver uma capacitação, né, e um caminho, a empresa pode não compreender a importância do seu papel. Sônia, você acha que focar em uma especialização é mais efetivo, como, por exemplo, marketing ou design de interiores, ou ser um profissional multitarefas? Está fechado seu áudio. Eu acredito muito que o VM é um profissional multitarefas, né? E tem o VM que é o mais estratégico, o VM que é mais operacional. Eu conheço profissionais de VM maravilhosos, que eu trabalho há mais de 20 anos, que não sabem mexer no computador. Mas se você jogar ele dentro de uma loja, olha, ele transforma aquela loja na coisa mais maravilhosa do mundo, né? Em compensação, tem pessoas que vão transformar a sua estratégia em algo super interessante, que vai dar retorno, e não vai para o PDV para fazer sozinho, porque eu acho que o VM tem que ser chão de loja. Aquele VM que nunca empurrou gôndola, gente, não é preconceito, não sou preconceituosa, não. Mas, para mim, o VM tem que empurrar gôndola, sabe? Tem que varrer loja. Eu era gerente nacional de VM, eu ia montar loja, eu varria a loja, eu empurrava a gôndola, eu montava manequim, eu fazia tudo, porque você tem que ser uma multitarefa. Agora, quando você busca no trabalho de VM um resultado de venda, uma qualificação estratégica, então você tem que buscar um profissional que entenda, não pode ser um operacional, entendeu? Porque o estratégico vai operar.
e muitas vezes o operacional não vai fazer a parte estratégica. Então, a gente tem, dentro do mundo do visual merchandising, descrição de cargos, como existe em todas as outras áreas, né? Então, você tem aquele visual merchandiser super qualificado estrategicamente e que vai te resolver, vai conversar com compras, vai conversar com marketing, vai conversar com o dono da empresa, vai te dar soluções, vai te dar caminhos e vai acompanhar o processo, porque eu sou contra também consultoria que joga a bomba e sai fora, né? Eu gosto daquele consultor que fica até o final, né? Que vai lá para saber o que deu. Ah, não deu certo, então vamos fazer aqui, vamos mexer aqui, porque aqui pode ser que dê um resultado melhor, né? Então, assim, o VM também tem várias opções de qualificação. Nós temos aquele que é multitarefa, que vai fazer o estratégico e vai empurrar a gôndola, mas temos aquele operacional que não vai fazer o estratégico. Então, na hora de contratar, tem que saber contratar, tem que entender o que precisa. Então, o varejista, ele tem que saber o que ele quer. Ele precisa saber o que... Não é que ele quer, é o que ele precisa. Querer, todo mundo quer tanta coisa, né? Mas ele precisa saber o que ele precisa. Ele tem uma loja de 40 metros de moda numa região que tem vários concorrentes. O que ele tem que fazer? A primeira coisa é se diferenciar. Porque quando você tem muita gente concorrendo com você, você tem que ser diferenciado, você tem que trazer um algo a mais para bater na sua concorrência, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, às vezes, eu recebo, às vezes, uma ligação assim, eu queria tanto que você fizesse um projeto, tal, não sei o quê, mas você está longe. Você tem que ir no lugar, você tem que ver a concorrência, você tem que ver o que está acontecendo em volta, você tem que ver o cliente entrando, você tem que ver o cliente saindo. Eu lembro quando eu trabalhava na Marisa, a gente, às vezes, o diretor alugava um ponto em determinado local, e eu ia 2 dias lá e ficava sentada na frente para ver quem andava, quem não andava, se era para cima, se era para baixo. Eu fiz isso muitas vezes, porque eu tinha que definir qual era aí, aquele negócio de que a entrada de direita é melhor, porque eu sei. Não, gente, muitas vezes depende do fluxo do local. Se você tem na esquerda uma estação de trem, onde a grande maioria desce lá, a pessoa vem da esquerda, não vem da direita, né? Então, tudo isso você tem que avaliar. Ser VM, gente, é multitarefa, é fazer muita coisa, né? E todos esses inputs tem que passar para o arquiteto, porque o arquiteto vai fazer o projeto. Agora, quem dá os inputs comerciais é o visual merchandising. Sônia, até lembrei de uma história agora que você comentou de ir a campo, né, de analisar a concorrência. Tem um livro que chama O Poder do Encantamento. Não sei se vocês já leram, mas ele foi escrito pelo José Galó, ex-presidente da Renner, e ele conta... ele é incrível. Esse livro, gente, é um show de varejo. Eu aprendi muito e eu sou encantada pela Renner e pelo profissional que o Galó é. E ele conta que lá nos anos 90, né, eles passaram por um reposicionamento bastante drástico. E ele conta que em alguns dos shoppings, ele sentava num banquinho e ficava contando quantas sacolas da CIA passavam. É isso aí. E ele chegou a números assim, ele conta no livro que CIA passava 10 sacolas e Renner passava 2 sacolas, né? E ele também conta, gente, que ele teve inspiração em mudar todo o VM de dentro da loja na CIA. Ele conta isso abertamente no livro. Então, sugiro aí que vocês façam a leitura. Ele traz ensinamentos muito ricos assim, em relação aos P's de marketing, aos desafios que ele passou. Deixa eu contar uma historinha da Renner, Rubem, que eu acho que é bastante bem rápida. Vamos lá. Dá para eu contar a historinha da Renner? É bem rapidinha. Rapidão. Quando eu era gerente de marketing do Shopping Eldorado, a Renner veio para São Paulo. Ela já estava em São Bernardo, mas na capital, a primeira loja da Renner foi no Shopping Eldorado. E eles montaram a loja, foi um evento, fizeram um desfile, foi super legal. O Galó veio, fiz várias reuniões com ele, por isso que eu falo que eu sou fã, porque eu conheci ele falando e tudo mais. Bom, tudo bem, inaugurou a loja e tal. Na segunda-feira eu fui lá, né? Cheguei, perguntei da gerente, daqui a pouco eu ouço o som. Sotaque gaúcho, falando dos eventos que iam acontecer em Porto Alegre. Eu chamei a gerente e falei,
Não dá, né? Você está em São Paulo. Você tem que ter os eventos de São Paulo. Você tem até o sotaque gaúcho, não tem problema nenhum, porque Brasil é Brasil, né? Você tem tudo quanto é sotaque. Cariocas, paulista, nordestino, enfim. Mas o evento tem que ser paulista. Olha, no dia seguinte, eles já tinham mudado tudo. Quanta agilidade, né? Fala sério. Uma grande lição, né? Gente, então vamos lá para a gente fazer o encerramento aqui. Só reforçando, lançando oficialmente agora para os participantes aqui do nosso webinar um e-book. A gente trabalhou aproximadamente umas de 20 a 30 horas nesse e-book. Foi um trabalho bem intenso. A gente tem participação aí de profissionais de VM que também passaram por grandes organizações. A gente tem depoimentos de clientes, tanto Data System quanto Vitrine Retail, e a gente teve um apoio muito grande aí da Gisele, com toda essa bagagem que ela tem para a gente transformar todo esse conteúdo de uma forma muito simples de ser aplicada, né? Então, estão convidados para conhecer o conteúdo. Acabei de mandar o link aqui no chat. E agora eu gostaria de convidar vocês para deixarem uma mensagem final em relação a todo esse bate-papo que a gente teve aqui, pensando realmente nesse começo, né? Para quem não tem VM, para quem quer mudar uma estratégia de VM. Quero começar por você, Thiago. Eu acho que primeiro, a VM, acima de tudo, é foco no cliente, né? Não é só ver a venda, mas entender o que ele precisa. Não é só olhar a performance da loja, mas é olhar a performance do cliente, a satisfação que ele tem. E principalmente tomar cada vez mais decisões hoje baseada em resultados. Mas, com um parênteses grande aqui, não adianta nada ficar atrás do computador se não estiver na loja entendendo na prática como funcionam as coisas, como a Sônia falou. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado, de verdade, pelo tempo de todos. Foi um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada, Thiago. Sônia, eu vou mandar o contato deles aqui, vou mandar o e-mail de vocês no chat para quem quiser fazer algum contato, tá, gente? Ops, mandei o errado aqui. Sônia, sua mensagem, por favor. Bom, a minha mensagem é que quem trabalha com varejo ama varejo, tem seus altos, tem seus baixos, realmente é uma área muito difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo é encantadora. É uma área que te pega mesmo, e quando você se envolve com todas as áreas do varejo, você fica mais encantada ainda. Então, eu acho que o mais importante é fazer as coisas com muito carinho, com muito amor, e quando for contratar um VM, busque o VM certo para a sua necessidade. Eu acho que a gente tem muito para oferecer, a área é uma área também muito rica e a gente faz com que a coisa aconteça. Não, como o Thiago disse, não só para venda, mas para encantar o seu cliente. Agradeço muito a participação, agradeço a todos que estão nos assistindo e foi um grande prazer estar aqui. Obrigada, Sônia. Gi? Então, reforçando, né, o que o Thiago e a Sônia já falaram, eu acho que a base de tudo no varejo é relacionamento, né, entre a marca, entre o consumidor, porque são pessoas. Eu sempre falo, não é só um produto. Quem vai comprar aquele produto são pessoas que têm sentimento, que têm um histórico, que têm uma vida. Eu comento muito nos meus treinamentos que a gente sabe que tem clientes que vão na loja só para desabafar, aqui no Sul vão só para tomar um chimarrão, que agora não pode, mas, né? Vão só para tomar um café, vão pelo relacionamento, por estar naquele ambiente. Então, a gente tem que ser sempre focado para o cliente, para o consumidor, tratando realmente dessa maneira mais humana, gerando uma experiência humana no ponto de venda. E o VM, com toda certeza, faz esse processo, humaniza essa parte técnica do varejo e transforma nessa experiência de compra lá no ponto de venda. Queria agradecer também a presença de todos que estão nos assistindo, a oportunidade de participar desse dia e também do e-book, por confiar no meu trabalho, porque eu também estou nesse processo. A gente está há 10, quase 11 anos no varejo trabalhando, mas, né, a gente também está aprendendo muito. Essa troca de experiência com os profissionais, eu acho que é o fundamental, é estar sempre trocando figurinha e aprendendo também.
Show, gente. A minha mensagem eu gosto de falar que a gente precisa realmente colocar como prioridade e olhar para a estratégia do negócio, né? Abaixo da estratégia, a gente tem pessoas, processos e tecnologia, né? A gente, em vários momentos aqui, comentou que é muito mais do que VM para a engrenagem realmente rodar e ganhar velocidade, né? E a gente só reforça a importância de ter parceiros especialistas, né? Cada um aqui que está participando tem a sua especialidade, assim como quem está nos ouvindo também, né? A gente tem as comunidades, a gente tem os nichos, as personas muito bem definidas dentro do varejo hoje. Então, eu quero agradecer imensamente mais uma vez vocês terem topado esse convite aí. O nosso objetivo era aqui gerar pelo menos uma ação dentro das lojas, né? Para os lojistas que estão nos assistindo. E se a gente conseguiu isso, já valeu a pena ter feito esse webinar hoje, né? A Renata Diniz comentou: Sônia, você é incrível, excelente profissional. Vários elogios aqui no chat. Eu admiro muito o trabalho de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada e até breve. Até breve. Tchau, gente. Conte comigo sempre, você sabe, né? A Data System sempre foi parceira. Você também, Sônia. De verdade, obrigado. Parabéns para a Data System, por esses webinars de conteúdo. São super ricos. E, Ruber, parabéns também pela organização, por tudo, por estar muito envolvido no e-book. E de verdade, você foi demais. Tá? Obrigado também pela oportunidade de convite. Isso aí, tamo junto, gente. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau.